Olá, leitores! Aqui é o blog Leio Todo Dia e hoje nós vamos falar sobre uma leitura obrigatória do vestibular, a obra Niquete, da autora moçambicana Paulina Chiziane. Nós vamos abordar um pouquinho o resumo desse livro e trabalhar questões importantes para que vocês vestibulandos possam se aprofundar depois. Este livro é maravilhoso, vai retratar a cultura das mulheres em Moçambique, mas vai conseguir compartilhar o sentimento entre todas as mulheres, porque a voz da protagonista é a voz de todas as mulheres. Nós vamos conhecer então a Rami, que é uma esposa inconformada com o fato de que o seu marido está tendo outras amantes. E ela mora em Moçambique. Moçambique, na época, é adepto à poligamia. Mas a poligamia, ela tem algumas regras, tradições, as quais serão descritas pelo livro. Mas até o momento, Tony, marido da Rami, não seguia essas regras, sequer informou Rami de que tinha as amantes. Ela acabou descobrindo por conta própria e compartilhando desse sentimento de traição, de tristeza e decepção. Ela é uma mulher do sul, então no livro vai ter essa diferença entre norte e sul. Ela é uma mulher do sul e as mulheres do sul, elas não são fãs da poligamia, elas não acham que a poligamia seja algo legal para a família, para a constituição de uma família. Já as mulheres do norte, elas são mais acostumadas com a poligamia, elas entendem a poligamia como uma maneira de sobrevivência mesmo, porque a justificativa cultural é que há mais mulheres do que homens e elas precisam de subsistência, né? Elas precisam desse status que o casamento lhes fornece. Então, nós temos, a partir disso, vários desdobramentos. A Rami, ela, no livro inteiro, ela fala em primeira pessoa e ela representa a voz de todas as mulheres, porque ela entende o sofrimento, ela vai atrás daquilo que é invisível, ela conversa com outras mulheres da própria família, a mãe, a avó, para tentar entender por que o casamento dela não tá dando certo. E é um sofrimento tão legítimo, ela se questiona o tempo todo por que ela não consegue manter o casamento e acaba se culpando. E no decorrer da narrativa ela vai entendendo que não é culpa dela, que não é sobre ela, é que é o sistema, o patriarcado que faz com que os homens enxerguem as mulheres como invisíveis, que busquem amantes de maneira insaciável, desrespeitem as mulheres são agredidas, elas não têm lugar de fala, não têm espaço para serem amadas e respeitadas e valorizadas da mesma maneira que os homens. O marido da Rami, ele é alguém de poder, ele está numa posição de poder, ele faz parte da polícia e ele tem dinheiro e isso lhe dá mais espaço para esse tipo de opressão, né, por parte dele, por parte das esposas, direcionado às esposas. Então a Rami vai começar a olhar a situação de uma maneira diferente, ela vai entrar em contato com as amantes e vai montar um complô, né, contra o Tony, já que ele é polígamo, então que ele siga os valores da poligamia e as tradições do país. O que quer dizer isso? Ela faz com que Tony assuma os filhos e as mulheres, as amantes. Então ela começa a virar amiga dessas amantes. Ela influencia as amantes a terem seu próprio negócio. Ela faz um empréstimo, ela dá dinheiro para elas. Então as mulheres começam a ter outra maneira de viver sem ser totalmente dependente do Tony. Porque elas passam dificuldade. Tony aparece uma vez por mês na casa de cada uma, sem dar satisfação nenhuma. E elas têm vários filhos, para vocês terem noção, o Tony tem 16 filhos. E é um livro que vai questionar muito, né, como que a mulher fica nessa tradição. Será que a poligamia é boa, funciona? No caso, a gente vê que as mulheres elas estão sentindo que não, que elas se sentem abandonadas, que no caso os homens não estão fazendo o papel que eles deveriam dentro da família dessas mulheres, né? E aí, a partir disso, em vez de inimigas, as outras amantes serão
amigas e aliadas da Rami. Até que o livro vai caminhando e a gente descobre que, na verdade, mesmo depois de assumindo as amantes, o Tony, ele não se sente confortável. Por quê? Porque agora ele assumiu e ele vê que ele tem muito mais deveres do que prazeres, né? Ele não pode simplesmente usar aquelas mulheres, usar o benefício que cada uma traz como se fosse um objeto. E o livro questiona muito isso, a Rami questiona muito isso. E aí ele vê que ele não dá conta das obrigações de marido para 5 mulheres. E aí ele arruma uma sexta amante. Por quê? Porque ele não tem interesse em cumprir o seu papel de patriarca com as suas esposas. Ele gosta de ter amante, ele gosta da traição. Ele arruma uma sexta e ele arruma uma sétima. Porque no final do livro, dando um spoiler aqui, mas leiam a obra. E se você não quer ouvir spoiler, dá uma puladinha nesses próximos segundos. Então, o Tony, ele some e diz que está morto. E a família dele acredita, né? E a família culpa a Rami, diz que ele morreu porque ela tá pressionando muito ele. E aí, ela faz um aniversário e apresenta um aniversário público, uma festa super importante de 50 anos de Tony, e apresenta todas as esposas. Então é uma coisa assim, ela mexeu com a estrutura mesmo. Ela falou, então você tem amantes, então agora você vai agir como um polígamo e vai ter que cumprir seus deveres. Mas ele não aguenta, porque são vários deveres, né? Deveres de estar presente, cuidar daquelas mulheres e assumi-las publicamente. E aí, a partir do momento que ele assume oficialmente, ele perde o interesse e vai atrás de amantes. E aí, quando ele dá esse chá de sumiço e finge que morreu, a família de Tony tira todos os pertences da Rami, porque é a tradição, assim que um homem morre, ela pode ser deserdada. E além disso, a tradição diz que se o patriarca morre, a mulher pode pertencer ao irmão. E o irmão do Tony é muito mais cavalheiro que o próprio Tony. E aí rola um sentimento ali entre a Rami e o Tony, porque ela vai passar uma noite com ele, né? Um tempo com ele. E aí, gente, eles passam uma noite e a Rami vê que ele, na verdade, é cavalheiro, carinhoso, algo que ela nunca teve com o Tony, que a ausência foi o ponto mais alto, assim, da vida a dois deles. E aí, bom, passado isso, o Tony reaparece e tenta pedir perdão pra Rami, mas a verdade é que depois ela vai ter os bens de volta e vai ficar com pena do Tony, porque ele vai pedir divórcio com todas as amantes, não vai dar conta. E o livro vai acabar com os dois conversando, se abraçando, e a grande revelação de que o sistema da poligamia permitiu que acontecesse, que a Rami ficasse grávida do irmão de Tony, o Levi. E aí ela revela isso pra ele no final do livro. Mas o principal, o que a gente precisa se atentar aqui, é a cultura e a diferença é que aqui a autora, ela coloca foco na voz das mulheres, né? Ela critica as tradições ao mesmo tempo que as apresenta. Então, aí o leitor vai conhecendo as tradições de Moçambique e também vai questionando como o patriarcado coloca as mulheres numa posição de submissão, de terem que aceitar tudo por um casamento, para se sentirem mais protegidas. E a Rami, ela vai dando essas reações bombásticas, né? Esse impacto, ela produz impacto por onde ela passa, ela fala para as outras amantes, olha, a gente pode trabalhar, pode ser independente. E aí é isso que vai tornando o livro incrível de se ler, e a gente, mulher mesmo, de qualquer lugar, a gente se identifica com a Rami, com esse sofrimento, com essa vontade de que as coisas sejam diferentes. É uma voz incrível, uma narrativa incrível. Então, se atentem à questão das tradições de Moçambique, a essa diferença na literatura da voz, como a obra da Paulina, ela é revolucionária nesse sentido, por conta do poder da voz principal do livro. E, bom, eu vou deixar materiais de apoio no meu blog, blogleitododia.com, e lá vocês podem encontrar um material de apoio, alguns exercícios, e para poderem se aprofundar caso for o interesse de vocês. É isso, leiam
Niket é um livro, uma leitura que foi incrível. Bom, até a próxima, leitores!